Então, nossa aula número 4, parte 2, e nós estamos evidenciando três situações em que nós estamos analisando a responsabilidade, na verdade, de cada um de acordo com os três casos. A situação 1, que é nome hipotético de Miel, que ele furta um veículo automotor, falsifica os documentos relativos ao automóvel. Temos a situação 2, que o Jonas pratica a falsificação dos documentos do veículo furtado e depois falsifica o passaporte para fugir do Brasil. E temos a situação 3, do Amós, que rouba um automóvel, depois falsifica os documentos do veículo, com o objetivo de quê? Do patrimônio, ficar com aquele bem, assegurar a posse daquele bem. Ótimo, eu acredito que já deu para alguns pensarem. Eu vou voltar a compartilhar os slides com vocês. E a situação vou trazer a resposta. Essa situação do Dimiel, que depois de furtar um veículo, falsifica todos os documentos relativos ao automóvel, certificado de propriedade, guia do IPVA, comprovante do licenciamento. Nós temos um entendimento que aqui acontece a absorção do crime. É um exemplo de que um crime, na verdade, ele é absorvido pelo outro, pelos demais. Qual seja o crime? O crime do furto do veículo automotor. Já na situação 2, o Jonas, ele pratica a falsificação dos documentos do veículo furtado. E também falsifica o passaporte para fugir do Brasil. Tem-se que aqui são falsificações diferentes e a doutrina manda que nós termos a observância do artigo 71 do Código Penal, concurso material. Concurso que a gente, na verdade, tem aí. Vamos lá no artigo 71 do Código Penal. Artigo 71 do Código Penal é o que a doutrina prevê que seja feito. Olha o que a doutrina manda que seja feito aqui na situação 2. Na verdade, o crime é continuado. E o que acontece com o crime continuado? Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se a pena de um só dos crimes se idênticas, ou a mais grave se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Então, nós temos aqui o crime continuado, na situação 2. Na situação 3, porém, Amós rouba um automóvel e depois, ou posteriormente, falsifica os documentos inerentes ao veículo automotor, com o objetivo de quê? De assegurar a posse desse bem. Nós temos um crime contra o patrimônio, né? 157 aqui presente, que é justamente a conduta de roubar esse automóvel. Então, nós temos 157
e nós também temos a falsificação. Então, aqui nós temos um posicionamento majoritário no sentido de que aqui sim manda a norma haver o reconhecimento do concurso material da soma das penas, ok? Então, nós temos que situação 1, crime único. Situação 2, nós temos crime continuado. E situação 3, nós temos a situação concurso material. Fez errado? Ótimo. Continuando aqui nosso raciocínio. Vou compartilhar nossa tela. Então, nós estávamos conversando a respeito da situação do Dimiel. Aqui nós temos crime único. Situação 2, a do Jonas, nós temos o crime continuado, previsto do artigo 71 do Código Penal. E nós temos a situação 3, que é justamente a situação do Amós. Na situação 3, nós temos o reconhecimento do concurso material, em função do roubo e em função da falsidade dos documentos. Prosseguindo. A conduta que se limita a cancelar, rasurar palavra, frases, números de um documento, sem implicar inserção de novos dados ou modificação do conteúdo. E aí, como que fica essa conduta de rasurar? Nós temos outro artigo, que é o artigo 305 do Código Penal, que é justamente trata, e pelo princípio da especialidade, nós migramos para a supressão de documento, que é justamente o artigo 305 do Código. Nós ainda temos algumas considerações e apontamentos importantes a respeito do tema. Adulteração, remarcação do número do chassi ou de qualquer sinal identificador do veículo automotor, de seu componente, equipamento, enfim, quando se trata de alguma alteração no número, na letra, no código, escrito lá no câmbio do motor, nós estamos diante de um crime tipificado no 311 do Código Penal. Vamos ler a figura típica do 311? Em função do princípio da especialidade, nós migramos para o 311. Olha só, adulterar, remarcar, número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor de seu componente ou equipamento. Olha a pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Então, pelo princípio da especialidade, migramos para o 311 do Código Penal. Contudo, gente, se essa alteração recair no número do chassi ou das placas constantes do documento, diga-se de passagem, então do documento e não do equipamento, aí sim nós temos a tipificação do artigo 297 do Código Penal. E como é que fica a falsificação de um documento público para fim eleitoral? Aí nós migramos pelo princípio da especialidade para o artigo 348 da Lei 4737 de 65, que é justamente o Código Eleitoral. Olha ele aí na tela. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou alterar documento público verdadeiro para quê? Fim eleitoral.
Olha a pena: reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de 15 a 30 dias multa. E aí, nós temos o crime próprio, que quando estamos diante de um caso em que esse agente que comete tal crime é o funcionário público, que é o parágrafo 1º, e o parágrafo 2º também, que trata da entidade paraestatal, inclusive a fundação do Estado. Então, nós temos que, se essa falsificação, ainda que seja de um documento público, se for para fins eleitorais, artigo 348, mas não é do Código Penal, é do Código Eleitoral. Especialidade. Quem já ouviu falar no princípio nemo tenetur se detegere? Olha só. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Ninguém é obrigado a produzir. A Isadora já ouviu falar, Isadora? Deixa eu ir lá no chat, ver quem mais já ouviu falar deste princípio. Que ninguém. Ah, ótimo, Isadora. Que bom que o professor Leonardo também trouxe a respeito. Que ótimo. Sim. Uhum. Nós temos justamente o princípio da especialidade, né? E ele precisa, aqui Isadora, respondendo, ele precisa ser levado em consideração sempre que nós estivermos diante, apesar de ser um documento público que está sendo protegido, se nós tivermos algum tipo penal específico, a gente migra para ele, tá? Como é o caso. Então, ó, a falsificação do documento público e o princípio, né, que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, ele traduz justamente o seguinte sentido, que este crime, por ser um crime que tem um documento, né, um crime material, este documento, ele, na verdade, ele, o agente que tenha cometido, né, ele não é obrigado de forma alguma a entregar esta prova. Justamente por quê? Justamente em função, né, do princípio nemo tenetur. E nós temos o STF, né, o Supremo, trazendo aí tal princípio, informando, né, acerca desse direito. E ele diz, olha, no sentido de que ninguém, né, pode ser indiciado, ser compelido, né, a fornecer, aqui nós estamos falando de documento, então ninguém é compelido, ninguém pode ser compelido a fornecer padrões gráficos de próprio punho para exames periciais, cabendo apenas ser intimado para fazê-lo a seu alvedrio, tá? Então, que seja muito bem informado, né? Que seja ressaltado tal princípio diante da sua importância. Então, ó, o tipo penal que nós estamos conversando, ele é um crime e ele é um crime simples, o tipo penal é um tipo penal simples, ele é comum, né? Qualquer pessoa pode praticar. Ele é de consumação antecipada, né? Porque não precisa ter um resultado naturalístico. Forma livre, ele não deixa vestígio material, inclusive conversamos sobre o princípio que ninguém deve produzir prova contra si mesmo. Julie, o que aconteceu, meu bem?